O Novembro Azul foi criado na Austrália em 2003 para conscientizar a população masculina o dever com a saúde. Então, esse mês foi direcionado mais ao câncer de próstata, mas envolve, hoje em dia, a saúde masculina, não só o câncer de próstata. É uma coisa histórica, né? Hoje em dia, a gente está conseguindo, com a comunicação, aumento da comunicação, internet, propaganda, tudo, conscientizar mais os homens da necessidade de acompanhar precocemente a sua saúde, não deixar para acontecer algum problema e estar buscando atendimento. Quando você faz uma consulta de rotina para a próstata, fica simbolizado que veio para a consulta da próstata, mas a gente tenta, nesse contexto, aumentar a gama do atendimento, que é fazer uns exames laboratoriais de rotina para um diagnóstico precoce de diabetes, orientar que os pacientes acima de 50 anos procurem um gastroenterologista para fazer endoscopia e colono, tanto homem quanto mulher nesse caso, né? Não só o homem. Isso também é importante, direcionar um cardiologista, que acaba que o homem tem uma referência do atendimento médico com o urologista, e não de fazer um atendimento rotineiro com várias especialidades. Ele vem ao urologista, né? Várias doenças, né? O câncer de reto, um infarto agudo do miocárdio, com um cardiologista sendo avaliado, né? A gente fazendo esse encaminhamento. A diabetes, você pode diminuir, vamos dizer assim, o uso do tabaco ou evitar, né? Orientar o paciente que não faça uso do tabagismo, do cigarro. Isso diminui a chance de um câncer de esôfago, um câncer de estômago, câncer de pulmão, laringe, boca. O principal fator de risco para o câncer de próstata é o fator genético, né? Quando você tem um pai, tio, irmão ou avô com câncer de próstata, você aumenta em 3 a 10 vezes a chance de ter um câncer de próstata durante a vida. Uma boa alimentação, um bom hábito de vida, e não fumar, você aumenta a chance de evitar qualquer tipo de doença, seja cardiovascular, seja câncer. Isso realmente, o hábito de vida é muito importante. O exame de próstata, né, a rotina de próstata, é feita a partir dos 45 anos em pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata, ou seja, pai, tio, irmão, avô, com 45 anos. Quem não tem história familiar, inicia-se com 50 anos de idade. O pico de incidência do câncer de próstata, mais de 75%, ocorre aos 65 anos. Então, o atendimento médico, a gente vai fazer o exame de sangue, que é o PSA, que é de extrema importância, e também complementar com o toque, que é o exame físico. Ainda não tem nenhum método que vá substituir. Ultrassom ou ressonância não substitui o toque, porque é um exame físico. Isso é um exame rápido, dura 10 segundos e geralmente não dói. A gente busca se tem nódulo ou não, exemplificando com o dedo, se tem nódulo ou é liso. Então, o toque é de extrema importância, porque 25% dos pacientes que têm um PSA normal pode ter um toque alterado. A gente fazendo a consulta, vai ser dosado o PSA no exame de sangue e realizado o toque retal. Se houver alteração do PSA ou alteração do toque ou dos dois, a gente vai solicitar uma ressonância magnética de próstata para direcionar melhor a biópsia da próstata. Com a biópsia da próstata você tem o resultado se é benigno ou maligno e assim direcionar o tratamento do paciente. Você diferenciando se for maligno na biópsia, por exemplo, veio o câncer de próstata na biópsia, você vai ter o estadiamento da doença e a gente vai conseguir classificar em baixo risco, intermediário risco ou alto risco da doença de acometimento. E assim você vai estudar o paciente. O paciente
é idoso ou o paciente tem uma faixa etária menor, então você direciona mais ao tratamento ativo, que é o tratamento da cirurgia ou radioterapia. Se for um paciente com doença de alto risco, vai provavelmente ter um complemento com hormonioterapia ou imunoterápico. Pequenos casos com baixíssimo risco da doença, você pode classificá-lo e direcioná-lo para fazer uma observação ativa, que é não tratamento cirúrgico ou radioterapia, tratamento da doença. Você não faz nada, vamos dizer assim, só observa de 3 em 3 meses se vai ter um aumento do PSA e periodicamente, uma vez por ano, fazer uma ressonância, uma biópsia da próstata e verificar se tem uma progressão da doença, que geralmente, quando é baixíssimo risco, a estatística é que o paciente pode ter o mesmo final, vamos dizer, de quem operou, de quem tratou. Ou seja, você tem um super tratamento da doença. E aí a observação ativa entra nesse lado, né? Vamos dizer assim, nesse trecho, né? da classificação. O diagnóstico é uma coisa bem cautelosa, né? no lidar com o paciente. Quando o paciente tem um diagnóstico precoce, ele tem mais de 90% de chance de ter a cura. Então, eu sempre falo para o paciente, é um infeliz e felizmente. Infelizmente, fez o diagnóstico, felizmente você tem o tratamento e a cura. Tá? Obviamente, o tratamento do câncer pode deixar sequela de alguma forma, seja cirúrgica, seja da radioterapia, seja do uso do bloqueio hormonal, que é o medicamento, ou imunoterápico, ou quimioterápico. Alguma sequela o paciente pode ter. Mas isso a gente consegue conversar e tenta fazer com que a complicação seja o menor problema naquele instante, né? Então há uma forma de você conversar e conseguir direcionar melhor e focar mais no tratamento oncológico, que é o objetivo da doença. Sim, todas as modalidades de tratamento para o câncer da próstata pode sim afetar. Cirurgicamente, você pode afetar ativamente devido à dissecção do plexo, mas com a tecnologia hoje, com a videolaparoscopia, principalmente com a robótica, você consegue ter maior preservação do feixe vascular nervoso e assim preservar a potência do paciente, né? A radioterapia, apesar de não ser um ato cirúrgico, mas ela tem os feixes radioterápicos, que pode também queimar todo o plexo e assim causar impotência. O bloqueio hormonal, você bloqueia a testosterona. Então, a testosterona é o estímulo para a potência. O paciente fica impotente também. Quimioterápico pode ocasionar tudo isso. Sim, né? O principal efeito colateral de um tratamento de cirúrgico radioterapia é a incontinência, são os sintomas urinários. O estreitamento do canal, que com a tecnologia, isso diminui muito. Com a videolaparoscopia robótica, a gente não tem o estreitamento mais quase em nenhum paciente do estreitamento do canal. A continência tem sido um fator muito importante na recuperação pós-cirúrgica com a laparoscopia e a cirurgia robótica. A longo prazo, ele poderá sim, né? A taxa é muito alta de impotência no tratamento da cirurgia prostática, do câncer de próstata, mas a longo prazo ele pode, de alguma forma, recuperar essa potência dele. O objetivo da conscientização do acompanhamento masculino, né, com o Novembro Azul, é que a gente faça rotineiramente um atendimento médico e diagnóstico precoce da doença. A gente não vai prevenir que o paciente tenha o câncer de próstata, sim, a gente vai fazer um rastreio com o diagnóstico, tá? E dar o tratamento o mais precoce possível para que o paciente não tenha complicações de metástases, entre outras complicações do câncer de próstata. Cuidar da saúde no dia a dia é você ter um aumento da sua vida, né? Envelhecer com dignidade, envelhecer com saúde, diminuindo as complicações de forma geral, não só do câncer de próstata. Então, o atendimento rotineiro anual é muito importante, seja com urologista, com cardiologista, com gastroenterologista.
quem não fez, que procure um atendimento médico, urológico, com seu urologista de rotina e que faça o seu check-up anual, também com cardiologista. Procure também um gastroenterologista para verificar os riscos de doenças gastroenterológicas, né, e programar a endoscopia e colono. Então, de forma geral, é fazer um atendimento médico rotineiro anual.